obrigado, viu, pelos comentários que vocês aumentam em fazer aqui, para também listar mais participações em nosso canal. E pelos likes fundamentais aqui para girar, dinamizar o canal no YouTube. E a notificação, é importante que o sininho seja acionado por vocês para receberem as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Houve tempo em que os vídeos produzidos aqui no canal eram muito mais compartilhados. Seguidamente me deparava com eles nas redes sociais. Conto com esse apoio de vocês. Pois caiu que nem uma bomba aqui na economia brasileira e como um impacto na opinião pública, o barulhento buraco que as lojas americanas abriram no Brasil. Como todos sabem, o trio comandante das Americanas maquiaram a contabilidade no ano passado e, graças à maquiagem, aumentaram a margem de lucros que não aconteceram, e com isso se bastaram, distribuindo dividendos em números insuficientes para o suporte financeiro da empresa. Compraram helicópteros, compraram barcos, compraram propriedades particulares, sem considerar a importância da empresa, sem relevar as vidas dos trabalhadores e trabalhadoras e seus familiares. Agora, isto que ocorreu nas Americanas parece ser assim uma coisa que ocorreu com 3 mau caráteres muito influentes na sociedade brasileira e que se movimentam por trás de golpes, o golpe de Estado, do genocida Jair Bolsonaro, etc. e tal, e que parece ser coisa deles, mas não é coisa deles, não é somente coisa deles. A podridão, me permitam a palavra, não há outra para explicar isso, a podridão do caráter deles é próprio dos capitalistas, é próprio do sistema, que vive do roubo, que vive de maquiagens, que vive de disfarces e de teatros contábeis, teatros na maquiagem dos lucros. Porque, finalmente, é disso que os capitalistas vivem, dos lucros. Não trabalham, não fazem nada, não produzem um parafuso, mas vivem dos lucros que saem do suor, da perda da saúde, perda de emprego, perda da qualidade de vida dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Mas ouvir isso de mim é, digamos assim, normal. Eu diria exatamente isso. Vocês sabem que ouviriam isso de mim. Por isso eu convido para falar ao nosso povo aqui alguém que tem uma dupla vertente de compreensão deste fenômeno dos lucros, do acúmulo de lucros. Uma vertente é a experiência de alguém que trabalhou muitos anos no sistema financeiro, no mercado financeiro, e que viu de perto todas as sujeiras que os donos e assaltantes do sistema financeiro praticaram e praticam, como por exemplo o de jogarem as suas trabalhadoras domésticas em verdadeiros galpões para dormirem sem janelas, sem ar-condicionado,
dia e noite, das 6 horas da manhã às 23 horas de domingo a domingo. É esta a consideração que esta gente do mercado tem e que o nosso amigo, que já esteve aqui no canal conosco, espero que volte, revela na sua experiência e no contato que teve vendo o que esta gente é capaz de fazer tão desumanamente contra as pessoas que trabalham para eles. E a segunda vertente que alimenta a observação, a capacidade crítica do nosso amigo, que falará ao nosso povo daqui a poucos segundos, é a fundamentação teórica. Ele é economista, bem formado, é doutor em economia, é professor que trabalha com isso diariamente. Trata-se do amigo Eduardo Moreira, doutor Eduardo Moreira, que explicará como isso acontece com esses calhordas, com esses canalhas, com esses ladrões da economia popular. Ouçamos e vejamos as ilustrações do nosso amigo Eduardo Moreira. Ontem o Jornal Nacional não deu nada, nem comentou sobre o assunto. Os outros jornais, Jornal da Band, do SBT, né, não estão dando. Agora, ontem as pessoas chamaram a atenção. Eu já ganhei uma vez, quando eu estava no mercado financeiro, né, de uma pessoa que faz parte do grupo deles, não era nenhum dos três, mas que faz parte do grupo deles, um livro de presente dizendo o seguinte: olha, esse é o livro de cabeceira dos três, mais especificamente de um dos três, do Marcel Telles, mas é um livro que os três têm para todo mundo que entra na empresa, nas empresas deles. É meio que um livro que eles são, indicados para ler, né? Na verdade, quando um cara desse te indica uma coisa, ele está te obrigando a fazer uma coisa. É meio que orientados a leitura. Orientados, era essa palavra. Muito obrigado, Robert. Eles são orientados a ler esse livro. E o livro é um livro americano do Bob Pfiffer e que chama How to Double Your Profits, que em português ele não é How to Double Your Profits, é Double Your Profits em inglês. Em português a tradução, ela é literal mesmo, é dobre seus lucros. E até na versão em português do livro, eles colocam na capa, para não parecer que é história que a gente está contando, etc. Na capa do livro tem escrito assim: o livro de cabeceira de Marcel Telles, fundador da Ambev. E aqui a referência, a fonte, exame.com, ou seja, o site da Exame. É um livro que fala como reduzir os custos, aumentar as vendas e melhorar drasticamente os resultados de sua empresa em 6 meses. Eu sei do risco da gente mostrar um negócio desse, a gente está fazendo propaganda do livro e algumas pessoas vão comprar por curiosidade, mas eu assumo esse risco porque é muito importante a gente mostrar o que esse livro... Sabe o fuzilar a petralhada, que acaba depois fuzilando? Sabe o exterminar o STF, que acaba depois exterminando? Olha o que esse livro traz no interior dele. Então vamos pegar um capítulo, esse estava rodando na internet ontem, etapa 37, que ele vem com etapa 1, etapa 2, etapa 3, coisas que você tem que fazer na sua empresa para aumentar a lucratividade da sua empresa. Esse é teu objetivo. Teu objetivo na vida é esse, meu irmão. É tua empresa ter o máximo de lucro possível. E aí, para isso, você tem etapas. Etapa 37. O que você tem que fazer com as contas que a sua empresa tem que pagar? Com os seus fornecedores. Vamos lá. Um método fácil de favorecer o balanço da sua empresa. Vamos lembrar que a fraude foi uma fraude no balanço. Um método fácil de favorecer o balanço de sua empresa este ano, ou seja, agora, embora só funcione uma vez, é atrasar seus pagamentos. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber a perdê-lo definitivamente como cliente. Passe a pagar suas contas em 45 dias. Não negociado não, tá? Preste atenção no primeiro parágrafo. Não é você negociar, pagar depois, não. Atrasar mesmo, não pagar. Depois, 60 dias. Depois, em 3 ou 6 meses. No caso dos fornecedores mais tolerantes, nunca pague uma conta
até que o fornecedor pergunte por ela pelo menos 2 vezes. Ele finaliza: certos fornecedores chegam a levar até 2 anos para reclamar o pagamento de uma conta. Só que a mesma turma que indica esse livro é a turma que fala que o juro tem que ser alto no Brasil, porque o brasileiro é caloteiro, que fala que esse país não tem jeito, porque esse é um país corrupto. Eu te digo, meu irmão, quem tem 180 bilhões de reais, e destrói a cadeia dos fornecedores, porque sabe que eles dependem dele, não cumprindo o combinado, porque é isso, eu volto a dizer, se fosse uma negociação já era covarde. Porque isso aqui é um monopsônio. O que é monopsônio? Monopólio é quando você tem uma empresa que é a única que vende. Monopsônio é quando você tem uma empresa que é a única que compra, é a única que emprega. Então, se você é aquela pessoa que é o empregado dessa empresa, você está na mão dela em termos de salário, porque você não tem para onde ir. Se você é uma empresa que fornece matéria-prima para essa empresa, você tem que aceitar as condições do cara, de prazo que ele vai te pagar e etc. E aí, a Ambev, por exemplo, e isso é um estudo de caso, ela destrói os fornecedores dela. E como é que ela destrói os fornecedores dela? Espremendo assim. Agora vocês veem o seguinte, que no livro de cabeceira dos caras, eles chamam as pessoas, orientam as pessoas a não cumprir o combinado, a atrasar o pagamento, a deixar o cara lá sangrando, sofrendo. Para quê? Para aumentar o seu lucro. Mas calma aí, do outro lado, o cara tem uma família, o cara tem que levar dinheiro para casa, o cara tem ali o funcionário dele que ele tem que conseguir pagar, o cara tem a conta de luz. Meu irmão... Não é importante. Não é importante. O que importa é o meu lucro. E é essa mentalidade, que por acaso é a mentalidade dona da Eletrobras. Imagina quantas empresas estão penduradas no sistema Eletrobras, fornecedoras de tudo, desde o parafuso ali, até a empresa que, enfim, produz cimento, a outra que faz limpeza. Imagina, essas empresas todas, elas ficam sujeitas a essa forma de pensar, que é uma forma destrutiva. E aí eu vou te dizer, meu irmão, essa corrupção, que é uma corrupção financeira e moral, é essa que mais destrói o nosso país. Só que essa nunca vai aparecer em lugares que são bancados por eles. Que são quase todos, no caso. Que são quase todos. Então guardem essa página. Eu vou ler rápido agora, tá? Para a gente finalizar. Contas a pagar, que é um dos passos do livro, bota a capa do livro, por favor, que é o livro que na capa traz o livro de cabeceira de Marcel Telles, fundador da Ambev, um dos 3 principais sócios das Americanas, tá? Dobre seus lucros. O que o livro, que é indicado por eles, para as pessoas que trabalham nas empresas deles, lerem, o que é que o livro diz para você fazer na tua empresa? Vamos lá. Uma das etapas, etapa 37, contas a pagar. Um método fácil de favorecer o balanço de sua empresa este ano, embora só funcione uma vez, é atrasar seus pagamentos. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber a perdê-lo definitivamente como cliente. Passe a pagar as suas contas em 45 dias. Depois, 60 dias. Depois, em 3 ou 6 meses, no caso dos fornecedores mais tolerantes. Nunca pague uma conta até que o fornecedor pergunte por ela pelo menos 2 vezes. Certos fornecedores chegam a levar até 2 anos para reclamar o pagamento de uma conta. William e Roberta, eu tenho nojo dessa gente. Eu tenho nojo dessa gente. Pronto, é isso. Falou e disse. Os que se apropriam dos lucros o fazem porque a única coisa que interessa para eles é acúmulo, mais acúmulo de lucros. Lucro do capital, acúmulo de renda tirada da maioria que trabalha e que não tem o retorno que eles têm. Segundo, esse retorno que eles têm
é graças a todas as falcatruas que eles praticam no sistema capitalista. Ora, nós outros humildes mortais, trabalhadores e trabalhadoras, nos afligimos quando temos uma continha de energia para pagar e nos preocupamos em não atrasar. Nos angustiamos com uma continha de internet, com uma conta ali da água, com uma conta do condomínio, enquanto eles não. Eles não se preocupam com essas coisas, pelo contrário, vivem do atraso do pagamento das contas para ganhar em cima disso. Vejamos que mundo desproporcional é esse. Sempre em desfavor nosso, que trabalhamos, que produzimos, que nos gastamos, que envelhecemos precocemente, produzindo riquezas que nos são tomadas e desta maneira. Terceiro, este acúmulo de lucros os torna poderosos, se fazendo donos do país. Por isso eles falam: o Brasil é barato, o Brasil é mediamente caro, o Brasil é isso. Para eles o Brasil é mensurado pelo custo Brasil, por valores econômicos, e não pelo povo que produz, pelo povo que trabalha, pelo povo que merece justiça econômica e social, o povo que carece de atendimento e de resposta à questão dos direitos humanos e trabalhistas. Não, eles não veem isso. Eles são extremamente cruéis, são viciadamente desumanos, e eles trapaceiam, mesmo de verdade, não somente a sogra, não somente suas mães, não somente seus pais, mas também os anônimos que trabalham de forma oculta e anônima, produzindo riqueza, pensando ainda que ganharão alguma coisa com o seu trabalho. Não, quem trabalha não enriquece, quem trabalha não ganha muita coisa. Só quem usa o maior tempo possível para calcular, para ler sobre malandragens, como diz Eduardo Moreira, que é capaz de roubar. Eles têm tempo para se organizar para o roubo, para o assalto das nossas riquezas. O que fazer? Primeiro, temos que ter consciência disso. Este regime onde nós vivemos, sob o qual nós vivemos, dentro do qual nós morremos, como se triturados por uma máquina de moer gente, este regime não serve. O capitalismo é uma desgraça. Ele nos atinge a todos, quebra as nossas empresas, desde que os ditos donos saiam ilesos e muitas vezes até com proteção do Estado, enquanto nós nos lascamos todos. Então não serve, esse regime não serve. Ele engorda malandros, ele cria ratões que não servem para nada a não ser para viver do suor alheio, e enquanto marginaliza quem realmente significa alguma coisa na sociedade. Esse regime precisa ser substituído. Nós precisamos derrubar esse regime e trocá-lo por um outro muito mais digno. Aliás, muito mais digno não, um outro digno, porque este regime capitalista não conserva, não cultiva a menor dignidade para a maioria das pessoas. Então é outro regime, um regime que destrua a desigualdade, um regime que desconstrua a desumanidade, um regime que desfaça a crueldade para nos ajudar a vivermos mais como seres humanos, fraternos, solidários, parceiros, companheiros uns dos outros, nos ajudando uns aos outros e não nos matando uns aos outros, como este regime desses lordes, desses senhores ladrões, bem mostrados na crise
das americanas fazem aqui no Brasil e em todo o mundo. Abraços proféticos e revolucionários e até o nosso próximo encontro na reflexão do Evangelho.